Todo mundo fala que empresa precisa colocar IA. Muitos empresários também querem colocar IA dentro da sua operação, mas não sabe nem por onde começar, o que fazer primeiro, qual ferramenta utilizar. Enfim, são muitas dúvidas que surgem. E eu quero trazer aqui nesse vídeo, quais são os 4 estágios de IA dentro de uma empresa. Já existem aí frameworks que falam, quais são os níveis de maturidade, mas eu quero trazer aqui baseado na minha visão, sentindo na pele, implementando em operações, quais são os 4 níveis de IA dentro de uma empresa. E eu já adianto que o quarto nível é assim, menos de 1% das empresas vão conseguir atingir. Para quem não me conhece, o meu nome é David, eu sou fundador da Solveflow e na Solveflow eu desenvolvo agentes e automações para operações aí visando a melhora da eficiência. Mas vamos continuar no vídeo. Os estágios que eu vou trazer agora para vocês, principalmente o primeiro, que eu vejo que é o mais importante com certeza, é muito importante você seguir esses estágios se você quer garantir aí um sucesso na implementação da IA dentro da sua empresa. Já existem, provavelmente você já viu por aí, algumas notícias, enfim, falando que eh, o 90% dos projetos de IA falham. Na minha visão, existem vários mecanismos para que aconteça essa falha, vários pequenos erros, e um desses erros é você pular a escadinha ali do nível de maturidade de IA dentro da empresa, né? Ou seja, os estágios. E eu já quero puxar aqui o estágio que para mim é o mais importante, o primeiro nível, que é a questão da cultura e alfabetização. O que que isso quer dizer? Então, dentro da empresa, é você criar a cultura para que as pessoas elas percam o medo da IA, elas percam o medo de perder o trabalho para IA, e você começar a mexer na parte cultural, você alfabetizar. Então, está incentivando as pessoas a utilizar a IA para pesquisar, para escrever e-mails, para resumir reuniões, gerar planilhas, enfim, aquele uso de chat GPT, digamos assim, né. O ideal aqui, se você está usando dentro da sua empresa, é que você, se possível, você tiver uma IA interna, né, seria o melhor dos cenários, porque daí você não está jogando informação, né, para fora, por exemplo, colocando no chat ChatGPT ou no cloud. Mas, desde que você não coloque ali informações sensíveis, isso é muito importante por questões da LGPD, então você está incentivando ali as pessoas dentro da sua empresa a estar utilizando o IA e elas, com o tempo, elas verem que está ali para realmente para aumentar a produtividade delas. Muitas vezes só esse primeiro nível aqui já traz muito retorno para a empresa, porque você está aumentando a produtividade das pessoas, elas estão fazendo as coisas de maneira mais rápida. Então, por isso que é muito importante. Agora vamos vir aqui para o segundo nível. Vamos lá. Qual que é o nível 2? Nível 2, a IA assistida em pontos específicos. Então é você colocar agentes, aqui seria agentes, em partes específicas do processo, onde um humano ele vai estar assumindo ou revisando o que está acontecendo, né? Então, trazendo aqui alguns exemplos que eu trouxe aqui. Atendimento inicial no WhatsApp, passagem para a equipe, revisão assistida de documentos, classificação de leads, triagem de chamados. Então, por exemplo, vamos trazer aqui para imobiliária, pegando imobiliária aqui como exemplo, né? A IA faz o atendimento inicial, pergunta qual que é o setor que a pessoa quer conversar, o que que ela deseja, e já encaminha ali para a equipe de atendimento que dá continuidade. Se eventualmente ali a IA não está bem configurada, né, não está bem desenhado, e a IA errou, como tem uma pessoa ali no processo, ela já faz essa correção, né, e já direciona para o local correto. Então você começa a colocar agentes de IA em pontos específicos da sua operação. Triagem de chamado, então vamos dizer que você recebe ali, tem o teu suporte. Normalmente, quando chega um chamado no suporte, ou ele vai estar faltando informação, ou não dá para entender muito bem o que o usuário quer. Então, uma IA que faz essa triagem, um agente, né, que faz essa triagem e que já pede ali para a pessoa adicionar mais informações. Então, aqui, aliado com o nível 1, que você já, as pessoas estarem utilizando a IA para aumentar a produtividade, aqui a IA ela já começa a
fazer pequenas tarefas dentro dos processos. Nesse nível 2 aqui, é comum, hoje você vê que é bem comum, donos de negócio, sozinho ali utilizando o cloud, utilizando o Codex, para já estar construindo essas automações aqui do nível 2. Você que quer automatizar aí a sua operação, quer fazer sozinho, quer aprender qual que é a melhor maneira de você fazer isso, ou se você chegou num ponto e travou, eu vou deixar aqui embaixo aqui o link da Forja, que é a minha mentoria individual, onde nessa mentoria eu te ajudo e te guio aí, em você estar construindo aí o ecossistema de automação aí, para sua empresa, para você que gosta de fazer sozinho, que quer aprender e sabe como é importante aí, principalmente quando você trabalha numa operação mais enxuta, você tá automatizando aí vários pontos. Agora vamos para o próximo estágio, nível 3 é a IA conectada a dados e apoio à decisão. Então, aqui a gente tem, agentes também, então a gente pode estar utilizando agentes, só que são agentes que eles já têm uma arquitetura muito mais avançada. Aqui, a IA, ela tem acesso aos dados da empresa. Então, por exemplo, ela tem acesso ali aos dados do ERP, aos dados do CRM. Claro que ela não consulta diretamente o ERP ou o CRM, mas ela tem acesso ali a um banco de dados copiado, né, onde, ela pode acessar ali os dados já estão mais estruturados, já estão mais simples para ela interpretar. Você também consegue ali fazer algumas análises preditivas. Então, existem alguns modelos preditivos, onde você manda uma base de dados e a IA, você manda uma base de dados e esse modelo ali de preditivo, ele já te diz o que que pode acontecer. Então, vamos trazer aqui um exemplo, né? Um setor de produção dentro da empresa, para você fazer uma previsão de quanto de matéria-prima você precisa comprar aí para o próximo mês. Então, você manda todos os dados dos anos anteriores, quais que foram, questão de vendas, questão de consumo, as sazonalidades, né, então, qual mês que é, aquele mês acontece mais vendas. Então, faz essa análise preditiva, esse dado pode ser jogado para um agente, onde vai retornar esses dados de maneira mais, num formato de conversa, né. Então, a gente passa de ter IA apenas em pontos específicos, e aqui ela já está, né, conectada aos dados e apoiando a tomada de decisão. Então ela já está no nível mais estratégicos, né, ela já traz, alguns insights de maneira proativa. Aqui existe um investimento um pouco maior, certo? Diferente do nível 2 onde você, implementa agentes em pontos específicos, aqui você já precisa ter uma estrutura maior, você provavelmente vai ter que ter um data lake, né, um banco de dados estruturados, você vai aqui normalmente você vai usar uma IA local, então você vai ter que rodar esse modelo local, então já demanda um investimento maior, mas com certeza traz um retorno bem positivo aí a nível estratégico. E vamos para o quarto nível, que ao meu ver, assim, é um nível realmente o mais difícil, né, de todos, que é você redesenhar a operação com IA. O que que seria isso? Você, pegar um processo que é feito de um formato no modelo tradicional, você desenvolver ali agentes que eles e esse um processo ser mudar totalmente, por conta que agora não é ser humano no processo, e sim o agente vai fazer, eh, tarefas sozinho, não vai precisar de nenhuma revisão, né. Claro que nesse caso você teria ali alguns monitoramentos, mas sim você redesenhar a operação com IA. Aqui entra, um ponto muito interessante, já saiu ali da iCombinator, né, que o futuro são empresas, né, que onde, eh, já nasceram AI first, ou seja, elas já nasceram com IA integrado aos seus processos. Então pegando uma advocacia aqui, um exemplo. É uma advocacia onde ela já desde o início, a IA já faz parte do processo. Então a operação já foi redesenhada para atuar dessa forma. Só que isso aqui demanda, assim, um nível de maturidade muito grande. E eu digo, né, e até eu trouxe aqui um ponto muito importante, que nem sempre a resposta é colocar IA, né. Então, às vezes, um redesenho do processo em si, né, já vai resolver ali um gargalo específico de uma operação. Então, esse aqui com certeza é o estágio mais avançado, só que são situações mais específicas.
para que realmente seja viável funcionar dessa forma, né. Então você realmente vai ter que ter tarefas completas delegadas para IA, sem você, digamos assim, sem você precisar de alguém estar revisando, algo assim, realmente faz parte do processo. Então voltando aqui no início, se sua empresa hoje não tem IA rodando, nível um, cultural, se as pessoas elas estão engajadas, se elas acreditam naquilo, a coisa funciona. Então, nível um, cultura e alfabetização. Nível 2 é que onde você tem um investimento que ele não é tão alto, e ele já traz um retorno legal, porque você já está automatizando pontos específicos. E o nível 3 ele demanda um investimento maior, então eu vejo que o nível 3 realmente são para empresas maiores, que já tem um nível de maturidade bem maior, que já tem um poder de investimento bem maior. E o nível 4 realmente é aqueles 1% que eu falei no começo do vídeo, que é você já iniciar a operação, você já redesenhar a operação colocando a IA no meio. E se você quer implantar IA e automatizar aí essa operação, como eu disse ali, nem sempre cabe uma IA, então você construir uma automação simples, um painel de controle, você integrar ali sistemas, ter um processo melhor desenhado, isso já é e muitas vezes já traz um retorno. E se você quer implantar isso na sua operação, seja automações ou agentes de IA, vou deixar aqui embaixo aqui o contato para você entrar comigo aí na Solveflow, onde consegue implantar na sua operação e aumentar a sua eficiência. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você chegou até aqui, verifique sua inscrição no canal, deixe um like e também deixe um comentário se você gostou do vídeo aí. E a gente se vê até um próximo vídeo e um abraço.